por quem Jesus Cristo não morreu. Hoje vamos continuar o assunto de semana passada, né? O estudo anterior foi por quem Jesus Cristo morreu. E continuando então o raciocínio, vamos tratar desse ponto. Por quem ele não morreu? Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Tremendo, hein, amado? Louvado seja Deus, igreja preciosa do Senhor, povo santo e amado, igreja sem ruga e sem mácula, abençoados com todas as bênçãos espirituais, selados com o Santo Espírito prometido por Deus. Meus amados irmãos, hoje, como eu disse, vamos continuar o nosso raciocínio iniciado na semana passada, onde nós tratamos do assunto por quem Jesus Cristo morreu. E hoje vamos falar de por quem ele não morreu. Tá? Nós acabamos de ler aqui sobre os vasos da ira preparados para a perdição. Irmão Cristiano, o que é perdição? Perdição vem de apóleia, no grego, que significa destruição total. Olha que coisa tremenda. A palavra perdição significa isso. E veja, não é uma destruição que dá margem para um recomeço, por exemplo, né? Ou uma destruição parcial, onde é possível reconstruir algo. Não, o sentido é de destruição total. Então, perdição é a aniquilação total. É a destruição eterna da alma, da vida daqueles que pertencem à perdição. O Senhor Jesus, portanto, uma vez que essas pessoas foram e são e serão, aqueles que nascem, claro, dessa linhagem, são da perdição, evidentemente a morte do Senhor Jesus não foi direcionada a essas pessoas, ou seja, as consequências da morte, da ressurreição, de toda a obra de salvação de Jesus, a consequência dessa obra maravilhosa não chegou nessas vidas, porque o Senhor Jesus não morreu por eles. Porque eles são da destruição, são da perdição. Ou seja, eles são destinados à aniquilação eterna. Nós vimos na semana passada que o Senhor morreu para salvar o seu povo. Né? O texto de Mateus diz isso, né? Ele salvará, como já salvou, né? O seu povo dos seus pecados. Então ali você percebe uma especificidade bem clara. Não é que ele morreu por 100% dos homens do ponto de vista individual. Não, isso é contrário ao que o Evangelho revela. O sistema religioso quer nos fazer acreditar nisso. Então eles rejeitam a soberania de Deus, dizem que as coisas que Deus fez e que está muito claro, que você vai ver aqui na Bíblia conosco, como você viu semana passada, vai ver hoje, né? Estamos continuando o raciocínio, você vai ver que a obra de Deus ela é perfeita. O que Deus faz, amado, ele faz porque ele é justo, mas o sistema cisma de brigar com Deus. E o próprio Paulo fala, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, ele deixa claro: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Paulo não fala isso? O sistema religioso quer discutir com Deus. Não, porque eu não aceito esse negócio de predestinação, eleição, vaso de desonra. Isso tudo é heresia. É porque eles distorcem o texto. É porque distorcem o texto? Gente, poucas coisas são tão claras quanto esta dicotomia aqui. Poucas coisas são tão claras. O Senhor elegeu e predestinou o seu povo. Vimos que o povo de Deus é a igreja. Falamos um pouquinho desse conceito de igreja, né? E vamos recapitular alguns pontos rapidamente. O que é a igreja, irmão Cristiano? É a totalidade dos filhos de Deus.
A palavra igreja aponta para a reunião. Então, no caso, é a reunião do cosmos. A palavra cosmos, no grego, significa a totalidade das coisas, de qualquer coisa, né? Então, o cosmos, por exemplo, geralmente, aliás, né, a palavra cosmos é utilizada para se referir à totalidade da criação, né, o universo, é o cosmos, tá? Mas a palavra cosmos, o sentido vai além. Na verdade, pode ser a totalidade de qualquer coisa. Então, o cosmos dos filhos de Deus, ou seja, a totalidade, todos os filhos de Deus de todos os tempos, passado, presente e futuro. Não há tempo, tá? Não existe esse tempo humano para Deus. O Senhor está acima disso. E quando ele fez a eleição, inclusive, não havia tempo, porque não havia criação. Então não havia esse tempo humano. A eleição e a consequente predestinação foi feita na eternidade. Então não tem nenhuma relação com esse tempo que nós vivemos aqui. Tá? Então a igreja é a totalidade dos filhos de Deus. Só que nós vimos ali que essa totalidade não é uma totalidade aleatória. Porque o sistema religioso quer nos fazer acreditar nisso. Que o Senhor de fato morreu pela igreja, só que a igreja seria uma totalidade aleatória, onde qualquer pessoa pode aceitar Jesus e adentrar ao corpo de Cristo, pertencer, né, ao corpo de Cristo, e se tornar igreja e logo ser um salvo. A pessoa, então, praticamente se autopredestina. Existem muitos absurdos teológicos. Se esse não for o pior, está entre os piores. Porque uma grande heresia, uma grande blasfêmia, você dizer que o homem é que decide qualquer coisa. Tá? Isso do ponto de vista espiritual. Obviamente, o homem decide a sua vida nesse mundo. Ele planta as sementes que ele quer, ele colhe nesse mundo. A palavra deixa isso muito claro. Mas no que tange às coisas espirituais, no que tange a ser filho de Deus, pertencer à família de Deus, isso não depende do homem. Isso não faz qualquer sentido isso. Como é que pode o homem decidir ser filho? Eu te pergunto, você decidiu ser filho do seu pai e da sua mãe? Você decidiu isso? Não. Você vê que isso não tem lógica? Como é que alguém vai decidir eu decido quem é meu pai e minha mãe? Não tem lógica isso. Então não existe isso de alguém decidiu se tornar filho de Deus. Não, foi Deus que decidiu quem seriam seus filhos. E nós vimos isso na semana passada. Ele fez na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele elegeu. O que é eleger? É escolher, né? Então ele elegeu e a esses que ele elegeu, ele deu um pré-destino. Ou seja, um destino estabelecido previamente, pré-estabelecido. Deus é soberano, gente. Ele é Deus, ele faz o que tem que ser feito. Entende? Deus não tem que agradar ao homem. Não vou fazer isso aqui porque o homem vai se ofender, né? Se eu for predestinar lá no futuro, aquelas pessoas vão ficar aborrecidas comigo, elas vão me julgar como se eu fosse injusto. Vocês acham que Deus pensa isso? Você acha que Deus quer agradar a homens? Não, amado. Deus é soberano. Ele fez o que tinha que ser feito, ponto final. Então, ele elegeu os seus filhos e deu um predestino. Ou seja, ele elegeu e predestinou esses eleitos a serem seus filhos. E foi isso que aconteceu. E a totalidade, então, desses é que forma a igreja. E, repito, não é uma totalidade aleatória. É uma totalidade totalmente estabelecida pelo Criador em sua soberania. E claro, assim como na semana passada, eu vou deixar também nesse estudo de hoje, pela gravação, o link da nossa playlist de eleição e predestinação. São vários estudos e eu digo para vocês, se você não entende desse assunto ainda, estude-o que você vai entender com perfeição. Então, se é uma novidade, se de repente você está até escandalizado de certa forma, né? Poxa, mas como assim? Eu não aceito, porque eu vim da religião, lá ensinaram que é o livre-arbítrio, que é o camarada que aceita Jesus, é ele que quer fazer a obra, é ele que se sacrifica para ser salvo. Engano, isso não existe na Bíblia. Tá? Então, assista ao estudo passado. Como eu falei, hoje é a continuação do raciocínio anterior, de domingo passado, tá? Então, recapitulando, é isso. A igreja é a totalidade do povo de Deus. Não é uma totalidade aleatória, ou seja, o Senhor Jesus não morreu por 100% dos homens no sentido individual.
O sentido de todos os homens é o sentido étnico. Veja bem, gente. Para nós entendermos a palavra, eu sempre digo isso aqui. É necessário conhecermos bem os contextos. Há o contexto temporal, contexto cultural, contexto dos pactos. Por aí vai, né? O contexto bíblico imediato de um versículo, que é o capítulo onde aquele versículo está inserido. Aí tem um contexto da carta ou do livro, ao contexto da Bíblia como um todo. E dentro disso há o contexto histórico, cultural, temporal, pactual. São vários contextos. Então você tem que levar em conta isso. Por exemplo, culturalmente e historicamente, os judeus sempre acreditaram que somente eles eram os eleitos e salvos. Que tudo somente pertencia a eles. Toda a promessa de Deus, etc., a eleição, havia esse raciocínio. Então, historicamente, culturalmente, o senso comum era esse. Então, quando o evangelho vem, e por meio do apóstolo Paulo, há essa revelação plena. Antes de Paulo, Pedro chegou a pregar para os gentios, tá? Veja só. Só que, na verdade, Paulo é que foi predestinado a ser o apóstolo dos gentios. Só que antes, Pedro já havia pregado para eles. E foi uma surpresa para os judeus que andavam com Pedro. Como eu falei, culturalmente, historicamente, na mente deles, o senso comum daquela sociedade ali era o seguinte: só os judeus eram salvos, eram eleitos, eram filhos de Deus. Então, quando eles viram que os gentios receberam o Espírito Santo e, posteriormente, o Paulo foi separado por Deus para pregar para esse povo que não era judeu, não era israelita, então foi um impacto muito grande. E aí entra esse entendimento de todos os homens. Entende? As pessoas confundem todos os homens com livre-arbítrio, ou seja, o Senhor morreu por todos os homens no sentido de 100% da humanidade individualmente, só que, na verdade, ele não salvou, né, as pessoas, os homens. Ele tornou a salvação possível. Porque ele morreu por todos, mas só é salvo quem aceita a ele. Quem decide. Olha só que loucura, não tem nada disso na Bíblia. Mas quem decide, segundo a religião, né? Quem decide aceitá-lo, aí entra na coletividade da igreja. Isso é um absurdo total. Todos os homens são todos os povos, todas as etnias. Ou seja, não eram apenas os judeus. Então, eu digo, é muito importante você estudar e conhecer os contextos. Então, quando você entende culturalmente o pensamento dos judeus e entende que historicamente essa era a visão deles naquela época, você compreende o sentido de todos os homens. Tá? Então, abençoados, assistam ao estudo anterior, que tudo isso que eu falei aqui em resumo, num grande resumo, está muito mais detalhado ali e muito mais ainda na playlist de eleição e predestinação. Tá? Então, meus amados, se há pessoas específicas que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo e predestinou, ou seja, pessoas pelas quais ele morreu, evidentemente há pessoas pelas quais ele não morreu. E tudo isso está dentro do conceito da soberania de Deus. Mais uma vez eu vou dizer, o Senhor fez a obra como tinha que ser feita. Não cabe a nós humanos questionar as coisas de Deus. Se ele elegeu e predestinou, ele o fez porque tinha que ser feito. Tudo que Deus faz, todas as obras de Deus, amados, não tem vacilo, entende? Não tem erro, não tem engano. Tudo que Deus faz é perfeito e todas as obras de Deus são obras de justiça. Mas eu repito, o sistema religioso cisma com essa história de dizer, não, mas é uma injustiça, como é que ele predestinou alguém para a perdição? Bom, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro que o Senhor não predestinou ninguém para a perdição. Ao menos eu desconheço isso, tá? Pela misericórdia de Deus, amados, eu sou um estudioso da palavra há muitos anos. Claro, não significa que eu sei tudo. Então, eu digo para vocês o seguinte, eu desconheço na palavra alguma menção de que Deus predestinou alguém para a perdição. O que acontece com a perdição é o seguinte, eles não foram predestinados. Eles foram e são destinados, que é completamente diferente. Por quê? Predestinação aponta para antes da fundação do mundo.
Então o Senhor fez isso espiritualmente. Ele elegeu os celestiais. Os filhos da perdição, vasos de desonra, não são celestiais. Eles não vieram do céu. O Paulo os chama de terrenos. O Paulo fala do primeiro Adão. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, ele era terreno, né? E assim como o terreno, ou seja, o primeiro Adão, são também os terrenos. Paulo fala isso escrevendo aos Coríntios. E Paulo fala, o segundo Adão, não. Por outro lado, o segundo Adão é espiritual. Então, são dois Adões. O primeiro que foi o Adão de fato, e o segundo Adão que foi Jesus. Dois Adões que Paulo fala, né? O primeiro Adão da primeira e velha criação, o segundo Adão da criação nova e eterna. Então, o primeiro Adão foi formado do pó da terra e ele era apenas terreno, não veio do céu. E aí Paulo fala, assim como este, como aquele primeiro que não veio do céu, ele era terreno, também são os terrenos. Ou seja, a origem da semente má é apenas terrena. Por isso eles não puderam, jamais poderiam ter sido predestinados a qualquer coisa. Porque a predestinação foi feita em espírito, antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Paulo fala, né, os que dantes te conheceu, ou seja, o Senhor conheceu seus filhos antes do mundo ser mundo. Então foi algo no espírito celestial. Então há os terrenos, assim como o homem terreno primeiro, e há os celestiais, assim como o segundo Adão, né, que foi Jesus. Vai raciocinando que você vai entender isso muito bem. Então, se os filhos da perdição, a má semente, nasceu apenas na terra, eles são terrenos, como Paulo disse, logo eles nunca foram predestinados. Eles foram e são destinados. Entenda isso. Por quê? Porque essas pessoas, amados, elas nasceram, por assim dizer, como ervas daninhas. Irmão Cristiano, o que é uma erva daninha? Uma erva daninha é tipo uma planta que nasce, que ela não faz parte da plantação original, ela nasce como uma invasora daquele terreno. Ela não dá fruto, muitas das vezes é venenosa. Entende? Ela não presta. E ela nasce ali aleatoriamente. Então alguém planta, faz uma plantação bonita, né? E no meio ali nasce mato, nasce, né, plantinha sem valor, que não tem flor, não tem fruto. É erva daninha. Então, metaforicamente, inclusive, Jesus chega a usar esse termo, você já vai ler comigo aqui. Jesus compara praticamente a perdição a ervas daninhas. Porque, veja bem, não foi o plantador que as plantou, na visão e na metáfora de Jesus. Mais uma vez eu digo, já vamos ler daqui a pouco isso. Tá? Então elas nasceram aleatoriamente a partir do inimigo. Interessante isso, né? Jesus põe a figura do inimigo plantando a má semente. Então o espalhamento da má semente veio pelo inimigo. Ah, Cristiano França, mas o Senhor Deus criou tudo. Sim, ele criou tudo. Eu posso dizer que ele criou a matriz, né? Porque o primeiro homem formado da terra era terreno e era da perdição. Tá? Em nossos estudos aí de predestinação e eleição, especialmente os estudos que falam das duas sementes, nós explicamos isto com mais detalhes. Tá? Então, o primeiro homem da terra é terreno. Então, o Senhor, vamos dizer assim, ele criou a matriz, entre aspas. Só que o espalhamento da matriz foi por esse inimigo. Você já vai entender quem foi e quem é até esse inimigo, eu diria. Tá? Então, a má semente, a perdição, nasceu como erva daninha, no meio da plantação original de Deus. Entende? E veio pelo inimigo. Essa erva daninha não veio pela predestinação. Porque, gente, a predestinação foi uma atitude de amor de Deus. A palavra fala, em amor o Senhor nos predestinou. Né? Em amor. Então foi algo espiritual, em amor, antes da fundação do mundo. Ou seja, ele não predestinou a erva daninha. Tá? Vamos ler então Jesus falando dessas duas sementes? No caso, ele usa aqui o joio e o trigo. Então veja, a perdição não foi predestinada. Eu desconheço qualquer texto bíblico que fala sobre isso. A perdição, ela teve o seu destino, então ela foi destinada, que é completamente diferente. Mateus 13, vamos ler do 24 ao 30, na Nova Versão Internacional. Observem. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. Então veja, gente, o homem aqui, obviamente, é o Criador. Repare, isso aqui é uma parábola. Não é para você levar o pé da letra, literalmente, é uma parábola. É para você entender o que está sendo dito por trás do texto, ou nas entrelinhas. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Observe, 25 e 26. Mas, enquanto todos dormiam, observe esse detalhe aqui. Irmão Cristiano, por que Jesus fala que todos dormiam? Eu particularmente entendo isso aqui como uma referência à escuridão. Por quê? Porque as pessoas dormem durante a madrugada, não é verdade? Nós entendemos que o período do pecado foi o período do império das trevas. O homem foi criado no 6º dia e, após ser criado, o homem pecou. E Paulo disse, que o pecado entrou no mundo por um homem. O Paulo nem coloca a mulher na jogada. Por quê? Porque quem recebeu a ordem foi o homem. Então o pecado veio por ele. Ele é que não obedeceu a Deus. Percebe? Então o pecado entrou no mundo e entrou a escuridão. Então, quando Jesus fala todos dormiam, eu entendo uma referência a essa escuridão. A partir da criação do homem, o império das trevas. Aí ele disse, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, o inimigo do homem na parábola, que no caso, como eu disse, o homem representa o Criador. E quem é o inimigo do Criador? Bom, vamos lá. Se você observa em Gálatas, no capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo fala o seguinte: a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes, espírito e carne, se opõem um ao outro. Em outras palavras, quem é o inimigo de Deus? É a natureza humana, é a carne. Ela é que milita contra o espírito. O que Paulo fala também? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Não foi o que Paulo falou? Ou seja, a carne, a natureza humana é inimiga de Deus. Então, o seu inimigo que semeou o joio é a natureza humana, partindo do primeiro homem, que era terreno, segundo o apóstolo Paulo. A partir dele é que a má semente se espalhou. Por isso que esse inimigo aqui plantou a má semente. Perceberam, né? Olha a parábola de Jesus. Mas enquanto todos dormiam, ou seja, à noite, de madrugada, uma referência ao pecado, obviamente, uma referência à escuridão, veio o seu inimigo, o inimigo de Deus, do homem aqui da parábola, né? E semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Inclusive, amados, o joio é bem semelhante ao trigo no que tange a aparência. Não dá para distinguir muito o joio do trigo à distância. Então eles cresceram juntos, né? E aí o joio apareceu. 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? 28 e 29. Um inimigo fez isso. Respondeu ele. Vocês já sabem que inimigo foi esse, né? Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ou seja, o joio, né? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Como eu falei, eles eram semelhantes, né? E o trigo não pode se perder. Nenhum trigo se perdeu, gente. Todos os trigos foram salvos e todos os trigos têm a vida eterna. 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Observe esse detalhe aí. Depois, juntem o trigo e guardem-no em meu celeiro. Que lindo, né? Meus amados, nós já nascemos, aliás, no celeiro de Deus, percebe isso? Só que o joio foi amarrado, jogado no fogo, né? Se ele foi queimado, ele foi jogado no fogo. O que significa fogo? Biblicamente, o fogo é um símbolo do juízo de Deus.
Ou seja, o destino da perdição era ser julgada e condenada. A semente, né, da perdição, o destino dos pertencentes a essa linhagem, a linhagem da má semente, era passar pelo fogo, ou seja, passar pelo juízo. E de fato, como nós já estudamos muitas vezes aqui, o juízo do Senhor já se consumou. Toda a obra está consumada. Nós defendemos aqui, em nosso ministério, a visão, para nós, claríssima e inequívoca, da escatologia consumada. Tudo já foi consumado. E o juízo final, consequentemente, foi também. Vou deixar na descrição do vídeo tanto o link da playlist de escatologia consumada, quanto o estudo específico sobre o juízo. Quer se aprofundar nisso? Vou deixar esses links aí na descrição do vídeo pela gravação, tá? Então, no juízo eles foram lançados no fogo, ou seja, eles foram julgados e condenados. Receberam a sentença eterna. Observe um detalhe, gente. Quando o Senhor deu a sua sentença, Ele a deu para sempre. O resultado do juízo é eterno, tanto para a salvação quanto para a perdição. Então, aqueles irmãos que ressuscitaram ali na ocasião da vinda do reino, né, que eram da salvação, eles foram chamados para o reino. Como o Senhor Jesus disse, né, vinde benditos de meu Pai. E a perdição ouviu o quê? Nunca vos conheci. E eles passaram pelo juízo e foram julgados. E receberam a sentença. E é eterna. Tudo que Deus faz é assim, amado. A graça é eterna, o favor de Deus é eterno. Esse chamado, vinde benditos de meu Pai, é eterno. Você já nasceu no reino por quê? Porque você é trigo. Porque esse chamado é para você também. Por isso você já nasceu lá, já nasceu depois da obra consumada. Percebe? Todos nós, filhos de Deus, já nascemos em condição de vida eterna. E da mesma maneira, a perdição já nasceu condenada. Entende? O juízo já passou. O martelo já foi batido. Então, quem é da perdição está condenado. Aí você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, a perdição não deixou de existir, né? Tem alguns que dizem, Jesus já voltou, o juízo já veio, então não existe mais a semente má. Pelo contrário, amado, existe sim. Mais uma vez eu vou dizer, ser lançado no fogo é uma metáfora do juízo. Tá? Aí alguém pode contra-argumentar. Tudo bem, irmão Cristiano, mas uma erva que é lançada no fogo, literalmente, ela queima, ela deixa de existir. Concordo. Só que veja, amados, eu já expliquei isso algumas vezes e vou dizer, não vou me aprofundar que o tempo não permite, mas eu vou dizer o seguinte, a má semente não existe no território do reino de Deus, no paraíso. Existem alguns versículos que parecem apontar para isso, né? Não existe mais filhos da perdição. Né? Uma das passagens usadas para quem tem esse raciocínio é essa aqui, né? Se for lançado no fogo, então a erva queima e acabou. Eu concordo que não existe a erva no paraíso. Porque o conceito, gente, é a terra prometida. Lembra-se do que Paulo falou? A carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. É isso. Ou seja, a má semente é carne e sangue apenas. Eles não são celestiais. Eles não participam da natureza celestial. Então, eles são apenas e tão somente carne e alma vivente. Por isso, como eu disse no início, agora há pouco, eles não foram predestinados. Eles tiveram um destino. Predestino foi feito em amor, espiritualmente, antes da fundação do mundo. Estão entendendo? Então, passar pelo fogo é um símbolo de passar pelo juízo. Mas uma erva que passa pelo fogo é queimada e ela some e acaba. No reino de Deus. Aqui na Terra, gente, eu já expliquei isso aqui, vou falar de novo. Aqui na Terra, nesse mundo material, aqui é o habitat natural deles. O Paulo não falou que eles são terrenos? O primeiro Adão, formado da terra, é terreno. E assim como é o terreno, são os terrenos. Ou seja, aqueles que são descendentes dele. A perdição, são terrenos. Tem origem aqui na terra apenas. São erva daninha, nasce à torta e à direito. Entende? Você está entendendo a metáfora aqui? Então, a semente má não deixa de existir nessa terra que nunca vai deixar de existir. Porque aqui é o lugar da semente má. Nós que somos semente boa é que estamos de passagem. Então, a semente má deixou de existir? Sim, no reino.
Como você viu aqui o contexto que nós acabamos de ler, Jesus inicia falando do reino. O reino de Deus é semelhante a um homem que plantou boa semente. Quando que esse homem, que é o Criador, plantou a boa semente? Antes da fundação do mundo. Entende? A boa semente veio da eleição. Então, desde antes da fundação do mundo, o Senhor elegeu os seus. Então, ali ele plantou a boa semente, nessa metáfora aqui que Jesus utilizou, né? Só que, durante a madrugada, na escuridão, ou seja, pecado, percebeu? É muito claro, né? Veio o inimigo, que é o velho homem, e plantou a sua descendência. Entenderam o ponto? Então, quando você vir alguma passagem bíblica referente à não existência da perdição, dos ímpios, etc., observe o contexto, amado. Vou repetir, já estudamos isso aqui. Tá? Então, não tem essa de que não existe mais a semente má. Existe, aqui na terra existe. Não existe na terra prometida, no paraíso. Tá claro, né? Muito bem. Então, assim como os da salvação, que somos nós filhos de Deus, já nascemos em condição de vida eterna, a perdição já nasce em condição de condenação. O destino deles é a destruição. Mais uma vez eu vou dizer, a palavra perdição, que você leu no início, no primeiro versículo, no grego ela significa destruição completa. Aniquilação completa. Esse é o destino da má semente. Amados, é até possível vermos a má semente no mundo, a atuação deles. Então, empiricamente, até eu posso dizer que a má semente existe muito, de fato e de verdade. Mas ela existe aqui, na terra. Aqui é o lugar dela, eles são terrenos. Percebe? No paraíso, não. Paraíso, carne e sangue não adentra lá. Ponto final. Tá? Agora, você pode observar a existência da má semente pelas próprias obras da má semente. Observe aqui, amados, esse trecho que vamos ler agora, Jesus está falando dos falsos profetas. Né? O assunto aqui são os falsos profetas. Mas é claro que eu posso pegar esse trecho e atribuir para a má semente. Porque, no fundo, Jesus está falando da mesma coisa. Porque você vai notar que Jesus fala do fruto interior desses que são maus, né? Os falsos profetas aqui são maus. Eles têm uma aparência de bons, de ovelhas, mas são lobos no seu interior. Então, quando Jesus fala de interior, ele está falando de âmago, de raiz, de característica original. Tá? Então, eu estou deixando bem claro, para ser honesto com o contexto. Aqui ele está falando de falsos profetas. Mas nós podemos atribuir tudo isso que Jesus falou para os filhos da perdição, até porque, nesse caso aqui, os falsos profetas eram da perdição. Você vai observar isso muito bem. Mateus 7, do 15 ao 20, também nova versão internacional. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro, observe esse detalhe, são lobos devoradores. Ou seja, o interior, o âmago, a essência deles é má. Assim são os filhos da perdição. Assim são o joio. Eles podem até ter uma boa aparência, mas por dentro eles não valem nada. Por dentro eles são essencialmente maus. Aí veja o que Jesus falou no 16. Vocês hoje reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Pode alguém colher um fruto que é bom de uma árvore ruim? Gente, fruto está apontando, mais uma vez eu vou dizer, para o que vem de dentro, para a essência. Então, o que Jesus está dizendo? Os falsos profetas, e como eu disse, eu posso ampliar o raciocínio aqui para a perdição. A perdição, por dentro, ela é má. Ela pode até ter uma aparência boa, mas por dentro ela é má. Então, consequentemente, os seus frutos serão sempre maus. Sempre! 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. 18.
A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus está falando, mais uma vez eu vou dizer, do que vem de dentro, da essência, o que ele falou no início, né? Por dentro eles são lobos. Então os seus frutos, o que vem de dentro, a essência, é ruim. Né? Então a árvore ruim não pode dar frutos bons. 19 e 20. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É o mesmo conceito que eu falei agora há pouco. Tá? Ser lançado ao fogo é passar pelo juízo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Meus amados irmãos, nós podemos observar claramente os péssimos e terríveis frutos da má semente na sociedade, não só atual, não, em todos os tempos. Ah, irmão Cristiano, mas espera aí. Eu já vi o irmão dizer que mesmo os filhos da salvação podem eventualmente praticar o mal. Concordo. Isso parece contrariar o que Jesus falou, né? Que ele falou que uma árvore boa não pode dar frutos maus. Mas, mais uma vez, eu vou dizer, Jesus aqui está falando da essência. A essência do Filho da salvação não é o mal. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, no capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Ou seja, o mal, no contexto ali, é a carne. O Paulo está falando da natureza humana. Ele fala, eu quero fazer o bem. Eu não aprovo, Paulo fala, né? Eu não aprovo o mal que eu faço. Entende? Por que Paulo diz que não aprova o mal e que quer fazer o bem? Porque a essência do Filho de Deus é essa. Ah, irmão Cristiano, então por que um Filho de Deus eventualmente pode praticar o mal? Porque esse mal não vem da sua essência, vem da carne. Porque os filhos de Deus, mesmo sendo filhos do Senhor, têm nessa vida terrena a carne. A imagem do que é terreno, como Paulo fala, né? Então nós somos filhos de Deus? Sim. Somos celestiais e espirituais? Sim. Mas carregamos aqui na terra a imagem do que é terreno. Então, o fruto mal, que eventualmente, que na verdade não é fruto nosso, é da carne, observe, gente, que Paulo fala isso claramente. Ele fala, olha, não, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Paulo não falou isso? O mal que eu pratico, não sou eu que pratico. Porque não é a minha essência. Então é a carne. O pecado que ele fala é a carne. Tá? Todo o contexto ali de Romanos 7 é a carne. Tá? Então Paulo fala, o mal que eu pratico não sou eu que pratico, é o pecado que habita em mim. Ou seja, vem da carne o desejo mal. Não é a minha essência. Perceberam? E Jesus aqui está falando da essência, do que vem de dentro. Ele falou, olha, eles têm aparência de ovelha, mas por dentro são lobos. Então seus frutos são o que vem de dentro, a essência má. Então um filho de Deus, ele é salvo, é de Deus, tem o Espírito Santo, mas por causa da carne ele pode fazer o mal. Mas como Paulo disse, não é ele que faz, é a carne que tem essa vontade. Então, aqui, mais uma vez, vou repetir para ficar bem claro. O assunto aqui é a essência. A essência, o âmago, o interior do Filho de Deus é bom. Por isso Paulo fala, eu não quero fazer o mal. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo, que é a carne. Então a essência do Filho de Deus é boa. Só que a perdição, diferentemente dos filhos de Deus, ela não tem essência boa. Ela é má, ela é perversa. Gente, você não consegue ver perversidade aos montes no mundo. Vou dar uma dica para vocês. Estudem um pouco sobre a psicopatia. Psicopatas são monstros e convivem na sociedade. Tem aparência de gente boa, mas vai ver as obras. Não é só isso, não. Isso é só um exemplo. Quantas pessoas são perversas, gostam do mal, né? Gostam da morte, gostam de fazer o mal, gostam de destruição, gostam de pisar nos outros para se darem bem. E veja, fazem isso com alegria, né? Não digo alegria, que a alegria é uma coisa do espírito, né? Mas eles fazem isso com satisfação, que é uma satisfação carnal. Você com certeza conhece alguém assim, ou já ouviu falar. Pessoas más, pessoas
pútridas, nojentas, com pensamentos malignos, não tem nada de bom. Há muita gente assim no mundo, gente. Então eu digo para vocês, repito, você pode observar até empiricamente a existência dos vasos de desonra. Mais uma vez eu vou dizer, o Filho de Deus pode fazer o mal? Pode, mas não é a essência dele. Ele não quer, ele luta contra isso. A semente má não, eles têm prazer no que é mal. Foi o que Jesus falou, eles são lobos devoradores. A essência, o fruto que vem de dentro deles, nunca vai ser bom. Então vocês veem o mal aí sendo praticado? É semente má. O Filho de Deus, amados, ele pode até fazer o mal, mas ele não quer fazer. E se ele insiste, inclusive Deus o corrige. Percebe? A pessoa, né, que não é corrigida, ela não é filha. Porque o filho a quem Deus ama, ele corrige. Isso está escrito na carta aos Hebreus. Se eu não me engano, no capítulo 12. Então a pessoa que não é corrigida por Deus é porque nem é filha ela é. Agora o filho que ele ama, ele corrige. Percebe? Então você observa o malefício da semente má no mundo, gente. Amados, é inegável a obra da má semente no mundo. Não só na nossa geração, não, em todas. Por isso que nós, filhos de Deus, temos que ser a luz do mundo. Temos que ser o sal da terra. Porque a semente má está aí. Já são condenados? Já. A condenação que Deus deu, bateu o martelo, é para sempre. O destino deles é a destruição total, plena. Por esses, Jesus não morreu. Ele morreu pelos seus filhos. Por aqueles que ele elegeu para serem seus filhos. E deu esse pré-destino. Então ficou muito claro, né? Para mim é muito claro isso, amados, tá? E quero que seja muito claro para você também. Então, abençoado irmão, abençoada irmã, voltando à questão da injustiça, né, que nós falamos agora há pouco. Muitos têm essa visão de injustiça. Gente, vamos lá. Se você quer julgar o que Deus fez como injustiça, automaticamente você está chamando Deus de injusto. Se a palavra diz que ele elegeu o seu povo desde antes da fundação do mundo, este foi um ato de justiça. Pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. Pare de chamar Deus de injusto. Cuidado com isso aí. Não há injustiça nas coisas de Deus. E veja, o apóstolo Paulo, quando ele fala da eleição, ele deixa isso muito claro, preto no branco. Romanos capítulo 9, versículos do 13 ao 16, nova versão internacional também. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Aqui a nova versão internacional, que é uma versão que eu gosto bastante, mas ela tem lá suas caneladas, né? Eu já consegui identificar algumas delas. Tá bom? Eu tenho muito cuidado com isso. Então quero abrir um parêntese aqui e falar algo para vocês. Aqui a nova versão internacional traduziu por rejeitar. Veja, não está errado. Mas o termo é mais pesado. Aqui, para mim, fizeram até um certo eufemismo, né? Porque ele não rejeitou simplesmente Esaú. Sim, ele rejeitou. Mas a palavra é mais do que isso. A palavra vem do grego miseó, significa odiar. Então, a coisa mais profunda, né? Inclusive, há versões em português que vem traduzido por odiar. Como está escrito, amei Jacó, mas miseó, Esaú. Eu odiei. Então a palavra miseó, no grego é odiar, é detestar, gente. Jacó e Esaú eram gêmeos. Só que Deus de antemão, inclusive Paulo fala no contexto, né? Eles não haviam feito obra alguma. Então não foi pelas obras. Foi de antemão. O Senhor amou Jacó e odiou Esaú. E, consequentemente, rejeitou. Mas o termo aqui é odiar. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Qual é a resposta do Paulo? De maneira nenhuma. Acaso Deus é injusto? Por de antemão ter amado um
e rejeitado, ou no caso odiado, o outro, isso é injustiça? O que Paulo fala? De maneira nenhuma. Observe no 15 o Paulo falando claramente da soberania de Deus. Pois ele, Deus, diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ponto final. Ai, Deus é injusto. Vai nessa. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter. E isso é fruto de justiça. Porque Deus sempre soube de todas as coisas. Deus sempre soube de tudo. Ele sabe o que faz. Sempre soube. Então não tem essa do homem discutir com Deus. O homem, amados, para discutir com Deus, inventou o livre-arbítrio. O homem inventou aceitar Jesus. O homem inventou que qualquer um pode adentrar e pertencer e ser igreja. Logo, ser um predestinado, porque ele decidiu. O homem é que criou isso. Para quê? Para discutir com Deus. Mas a palavra diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Deus fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser. E a compaixão de quem eu quiser, ponto. Tremendo, né? 16. Portanto, isso, olha só o que está inclusive aí ressaltado na tela, não depende do desejo e do esforço humano. Isso é o que, irmão Cristiano? O que é isso? Né? Portanto, isso é eleição. O Senhor amou Jacó e odiou Esaú. E isso, a eleição, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Não há injustiça. Deus é justo. Ele amou quem ele quis amar e ele odiou quem ele quis odiar. Ponto. Isso é soberania. Vai discutir com Deus? Vai continuar chamando Deus de injusto? E veja, amado, mais do que isso, não é só a questão da soberania. Deus não é injusto. Por quê? Porque a perdição foi julgada por suas obras. A essência da perdição não é má? Nós não acabamos de ler? Por dentro eles são maus. Jesus falou, né? Então o fruto é mau. Então eles foram julgados e condenados pelas suas obras. A semente má hoje já está condenada pelas suas obras, porque eles são maus desde sempre. Então a condenação que eles têm hoje é por suas obras más. Ué, mas irmão Cristiano, o Senhor não predestinou as obras más? Quem te falou isso? Eu desconheço isso. Porque tem gente que fala isso, né? Ué, como é que o Senhor pôde então condenar se Ele é que predestinou as obras más? Onde você viu isso na Bíblia? Eu desconheço. Assim como eu desconheço que Deus predestinou alguém para a perdição, Ele não predestinou, Ele destinou. Da mesma maneira, eu desconheço que Deus tenha predestinado obras más. Até porque a essência de Deus não é má. Então, o que eu conheço é o seguinte: Deus predestinou boas obras. Isso sim, Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Pegou? Isso é para os filhos da salvação, as quais Deus preparou de antemão. Opa, olha a revelação aí. O Senhor preparou as boas obras de antemão. Ou seja, desde antes da fundação do mundo, foram predestinadas juntamente com os filhos de Deus. O Senhor predestinou os seus filhos e predestinou as boas obras para esses filhos. Pegou? Pegou aí a revelação? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Boas obras estas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu desconheço essa história que Deus predestinou obras más. Não. A obra má é a essência da perdição. E eles foram julgados por essas obras más. E condenados. Onde está a injustiça nisso? Não tem injustiça nenhuma. Deus teve misericórdia de quem Ele quis ter. Ponto final. Pegou? É isso, amado. Então, queridos, o Senhor morreu pela igreja.
Ele derramou seu sangue, ressuscitou e trouxe o seu reino para a igreja. No paraíso, no reino de Deus, né? O paraíso é o reino de Deus territorialmente falando, né? A gente sabe que o reino de Deus, ele se manifesta em forma de virtudes nessa vida terrena, através da nossa vida, né? Ele se manifesta espiritualmente habitando em nós. O próprio Jesus falou, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus tem essas manifestações, né? Espiritual, habitando em nós, ele se manifesta em forma de virtudes, mas o reino de Deus também é um território. E esse território é o paraíso. No paraíso não tem a má semente, porque lá não adentra carne e sangue. Percebeu a revelação? Então, amado, nós estamos aqui vivendo esse momento terreno, mas o nosso destino é o paraíso, porque ele foi um pré-destino. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para vivermos para sempre. E já nascemos nesta condição, porque já nascemos depois de toda a obra consumada. Então, nós somos vasos de glória. Vasos de glória. Tem vasos de desonra. Nós somos de glória. Tem joio, nós somos o trigo. Tem árvore má, nós somos árvore boa. Entende? Nós somos filhos de Deus da salvação, da vida eterna. A vida eterna nos pertence, por isso já nascemos com ela. Somos vasos de glória que de antemão foram preparados. Eu quero encerrar com Romanos, capítulo 2, versículos 22 até o 24, nova versão internacional. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira. Ou seja, ele suportou a existência deles na sua criação, né? Com paciência, que foram preparados para destruição. Você lembra que no primeiro versículo nós lemos numa versão mais antiga? Agora estamos relendo ele na nova versão internacional e aqui ela traduziu corretamente, porque perdição é destruição. Agora, como eu disse, é uma destruição plena, tá? É mais do que simplesmente destruição. É destruição completa. 23. Que dizer se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia? Olha só, que preparou de antemão para a glória? É uma pergunta retórica de Paulo, tá? É uma pergunta argumentativa. Ou seja, os vasos de misericórdia foram preparados para a glória de antemão. Irmão Cristiano, antemão, que tempo é esse? Antes da fundação do mundo. Foi lá na eleição que o Senhor plantou a boa semente. Só que durante a noite, o inimigo veio, o velho homem plantou as suas sementes, as más sementes. Só que nós somos boa semente, somos vasos de misericórdia que fomos preparados para a glória. Então a glória é o nosso destino, percebe? Aliás, já somos glorificados, tá? Nós somos plenos. Nós só não vivemos isto ainda porque estamos nessa vida terrena. Mas tudo já está consumado, já temos todas as bênçãos de Deus em nossas vidas. 24. Ou seja, a nós os filhos, nós os eleitos. Agora observe o que Paulo fala. A quem Deus também chamou, não apenas dentre os judeus. Opa! Pegou aí? Não apenas dentre os judeus. É aquilo que eu falei no início e falei no estudo passado. Mas também dentre os gentios. Percebeu, gente? Os vasos de misericórdia, eles vêm tanto da origem judaica quanto não judaica, não importa. Foi o que vimos semana passada, essa questão étnica. Para Deus não tem isso aí. Isso é carne. E Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então a igreja não são os judeus, ou são apenas gentios. Não, é uma junção de tudo, todas as etnias. Entende? A igreja está presente em todas as etnias. Perceberam? Então o Senhor chamou os vasos de misericórdia, não só os judeus, mas também os não-judeus. Perceberam? Esse é o sentido de todos os homens, como vimos semana passada. Tá? Então, abençoados, o Senhor não morreu pelos que praticam o mal e que são essencialmente maus. Os que amam o mal, os que praticam o mal por prazer. O Senhor não morreu por esses. E o destino desses é a destruição, é a danação eterna. Destruição, aniquilação. Banidos da face do Senhor. O nosso destino,
que foi, na verdade, e é um pré-destino, é viver na eternidade, é viver na glória, é viver na nossa terra prometida, que é o paraíso. Louvado seja o Senhor por isso. Graças a Deus. Amém.